Muito bem. Então, gente, nós entendemos por que falamos da libertação do pensamento escravo. Porque são essas três condições que nos aprisionam e impedem que a nossa vida seja uma vida abençoada. Por isso, não basta também nós chegarmos numa igreja, virmos no culto e não aprofundarmos esse entendimento, porque nós saímos da escravidão, mas a escravidão precisa sair de nós. Nós saímos de uma condição de submissão, mas a gente precisa desaprender e aprender de novo aquelas coisas que nos convêm. Porque nós estávamos tão embebidos no mundo e na maneira como as coisas funcionavam e nas forças malignas, que nós nem percebemos como nós éramos influenciados e jogados de um lado para o outro. Agora, nós somos chamados a viver diferente. E nós falamos semana passada de uma característica fundamental do pensamento do Filho de Deus, daquele que é chamado e que vive na casa do Pai, que é a responsabilidade. Aquele que é filho pensa com responsabilidade, aquele que não é filho joga, o escravo joga a responsabilidade, terceiriza a responsabilidade, reclama de tudo, não assume sua vocação para o enfrentamento da vida. Esse é o escravo, mentalidade de escravo. Deus está nos tirando disso. Deus te deu uma identidade. Você é um filho de Deus. Você foi equipado por Deus, pelo seu Espírito, e tem uma promessa de que Deus estaria contigo todos os momentos para você fazer o enfrentamento da realidade e fazer de uma forma vital, de uma forma abençoada. Ele te prometeu isso. Então nós podemos confiar e podemos sair desse estado de coisas. Mas nós precisamos aprender. Isso é uma coisa que nós vamos fazer muito no discipulado também. Vamos progredir nesse entendimento de quem nós somos, tá? Então, eu gostaria que a gente lesse a palavra. Novamente nós vamos ler, porque semana passada nós não lemos todo. Lucas capítulo 15, verso 11. É a parábola do pai generoso e dos filhos que viviam como escravos. Vamos ler aqui essa parábola muito famosa. Jesus continuou, Lucas 15, 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Presta atenção, os 2 filhos viviam como escravos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Um ponto aqui para a gente entender. Quando um filho pedia para o pai a herança em vida, ele estava querendo dizer que ele não se importava que o seu pai estivesse morto. Então era como dizer para o pai, olha, para mim tanto faz que tu esteja morto. É isso que faz o filho pródigo, ou o filho mais novo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse é o sistema. É o sistema do mundo. É o sistema do mal. Ele tem o contato com a realidade. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? Os empregados do pai têm comida com fartura. Imagina os filhos. E eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos seus empregados. Vejam que o filho começa a entrar novamente na abundância do pai quando ele assume responsabilidade. Falamos semana passada. O filho muda a sua condição quando ele assume responsabilidade. Quando nós fugimos da responsabilidade, nós entramos em miséria. E eu falo de miséria espiritual. Já não sou digno. Ele ainda estava longe. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, esse é o nosso pai. Esse é Deus. Jesus nos revela quem Deus é. Como nós podemos fugir de Deus? Como nós podemos cair na armadilha de acharmos que o que Deus tem para nós é algo que é contra nós e não a nosso favor? O pai, cheio de compaixão, correu, o abraçou e fortemente, eternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é tão interessante, o pai não dá conversa. Ele não fica naquela conversa. Ele segue em frente e diz: Contudo, o pai disse aos teus servos. Ele nem seguiu a conversa. Ele nem quis ouvir. Ele nem quis sentir a humilhação do filho. Mas ele disse: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo, calçados nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito, mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Esse aqui também era escravo. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci a tuas ordens. Entretanto, tu nunca me desse nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando você lê ali no começo, você vê que o pai repartiu a herança entre os dois. Mas o filho mais velho diz que o pai nunca lhe deu nada. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, continua o filho mais velho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. É seu. Você tem todas essas coisas. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Os dois filhos precisavam aprender. O filho mais novo aprendeu. O filho mais velho, a Bíblia não nos diz o que aconteceu com ele. Fica em suspenso. Mas nós que estamos aqui, é urgente que a gente aprenda a pensar como filho e não como escravo. E nessa noite, eu quero trazer uma outra característica do, do filho, daquele que pensa como filho e daquele que pensa como escravo. O escravo acha que sempre vai faltar. O escravo pensa pela escassez. E o filho sabe que o pai é a garantia da sua sobrevivência. Aquele que vive na filiação, na intimidade, no cuidado, no entendimento, no enraizamento em Deus, sabe que o pai é a garantia da sua sobrevivência. E eu quero começar assim para vocês entenderem
com um personagem das séries. Não sei quantos conhecem ah, Todo Mundo Odeia o Chris. Quantos já assistiram essa série aí? Levanta a mão. Pô, muita gente, hein? Muita gente. Quase a maioria. E todos vocês conhecem o personagem Julius Rock, né? Conhece ou não conhece o Julius? Tem muita gente que é meio parecida com o Julius, né? E eu peguei algumas frases do Julius. Uma delas: se eu não comprar nada, o desconto é maior. Outra frase do Julius Rock, famosa: mas por que eu vou sair para relaxar se eu posso relaxar em casa que é grátis? Outra frase do Julius Rock: você quer saber o que é mágica? Eu tenho 2 empregos, trabalho 7 dias por semana e todos os dias o meu dinheiro some. É engraçado. E muita gente gosta do personagem porque se identifica ou conhece alguém parecido. Vocês conhecem alguém parecido com o Julius Rockman? Não vou nem perguntar quantos são parecidos com o Julius Rockman. Mas quando você sabe que ele é baseado num personagem real, né? Que era o pai do comediante Chris Rock, que hoje é um comediante muito conhecido, famoso no mundo inteiro. Ele é baseado num personagem real, mas quando você vê as falas, você percebe que esse personagem vive com a mentalidade do escravo. O Julius Rock talvez seja o modelo daquilo que nós queremos falar e entender nessa noite. Porque que coisa tremenda e triste é quando eu e vocês vivemos debaixo da mentalidade da escassez. Quando vivemos debaixo da sensação de que vai nos faltar, que não vai dar, que não vamos conseguir, que é pouco, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Isso é terrível. E a gente precisa resgatar essa mentalidade, a gente precisa se libertar dessa mentalidade, porque ela vai se embrenhando em muitas coisas da nossa vida. Existem muitos sintomas. E eu nomeio pelo menos 3 tipos de sintomas que nós temos quando nós temos essa mentalidade. E nós queremos ver um caminho para fora disso. O primeiro sintoma é o sintoma relacional. Quando eu vivo debaixo da perspectiva da falta, da escassez, eu olho para quem recebe alguma coisa como alguém que está roubando de mim. Fulano de tal comprou um carro novo. Puxa, o meu carro é velho. Então você olha a compra do outro como um assinte, como uma ofensa. Se você perceber, e eu quero que você preste atenção, isso é uma coisa muito forte dentro da nossa sociedade. Nós temos movimentos políticos no Brasil e no mundo inteiro que eles estão baseados no ressentimento. Eles entendem que justiça é vingança. É eu conquistar algo para minha vida, mas também humilhar quem eu acho que me explorou ou que fez alguma coisa contra mim. Existem muitos movimentos que estão nas universidades que querem uma vingança. A vingança do pobre contra o rico, a vingança do negro contra o branco. Isso pode ser um caminho para quem está no mundo, mas para quem é filho de Deus não é o caminho. Deus nos chama à justiça, chama, mas nos chama também à reconciliação. Nos chama a uma justiça não ressentida, uma justiça que se apropria daquilo que é seu, mas não necessita exercer o ódio sobre o outro para se sentir bem.
Não tem problema de viver bem e o outro também viver bem. Essa é a justiça que Deus quer nesse mundo, que nós precisamos entender e que é a maneira de nós olharmos para o mundo. Não podemos querer viver bem às custas de que o outro esteja mal. E isso a gente já começa a viver quando a gente convive pacificamente quando o outro é abençoado. Meu vizinho foi abençoado. Ah, mas como é que ele comprou? Ah, mas como é que ele fez? Alguma coisa errada tem que ter. Ah, por que eu não consigo? Entendeu? Você começa com essa. Por que eu não consigo? Escuta, quando eu estou na casa do Pai, quando eu estou espiritualmente na presença de Deus, eu posso descansar de que não vai me faltar nada daquilo que eu necessito. Então, nós não podemos deixar esse sintoma se embrenhar dentro do nosso coração e fazer com que a gente olhe para as pessoas desse jeito, porque isso é um sintoma de escravidão. Mas não somente isso. Tem pessoas que são ciumentas com as coisas que possuem. Você já viu? Ah, ele não empresta suas ferramentas. Você não empresta suas ferramentas. E aí você diz na igreja assim: tudo é de Deus. E se Deus quiser usar uma das suas ferramentas por meio de alguém que chega lá na sua casa? Não, eu não empresto minhas ferramentas. Sabe o que é isso? Mentalidade escrava. O que você pensa que se você perder uma ferramenta, Deus não pode te dar outra? Você acha que Deus não pode te dar outra ferramenta? Ah, mas eu cuido muito. Pensa bem, Deus nos abençoa tanto para que a gente possa abençoar outras pessoas. E olha, quanto mais nós abençoamos as pessoas com aquilo que temos, mais Deus multiplica na nossa vida todas as coisas. Nunca falta para aquele que compartilha. Quem semeia, olha, quem tem uma atitude e o entendimento de que é filho, participa da abundância do Pai. Quem não, embora esteja perto de tudo, não consegue participar da abundância do Pai. O filho mais novo desperdiça tudo. O filho mais velho diz que não tem nada. Ele recebeu tudo, mas ele diz que não tem nada porque a sua percepção, o seu coração está bloqueado, o seu coração pensa como escravo. E o escravo nunca consegue desfrutar das coisas. Ele está apegado. E quem se apega não desfruta. Presta bem atenção. Quem se apega não desfruta. Uma outra característica relacional das pessoas que estão apegadas é que elas tratam as pessoas que estão abaixo de si com arrogância. Esse é o sintoma do escravo. Você, lá no seu trabalho, teu patrão te trata mal, você fica chateado, você reclama para sua esposa, você reclama para seus amigos, o meu patrão. Aí você vai no restaurante e o garçom vem te servir e coloca a garrafa muito perto de você, você fica, ah, mas essa garrafa aqui está muito, muito perto de mim. Tu não sabe arrumar uma mesa? O cara vai lá, arruma, vem a comida. Essa comida não está do jeito que eu quero. Pode ir lá trazer outra de novo. E aí você age com aquele que está debaixo da sua autoridade naquele momento com arrogância. Porque você pensa como escravo. Porque você absorveu como lhe trataram, lhe oprimindo, e você acolheu aquela opressão. Acolheu no seu coração. E aquilo, como um câncer, se espalhou dentro do seu coração e você acaba transmitindo aquilo que ele recebeu. Aquele que foi liberto
por Deus, aquele que entrou no entendimento de quem é, não permite que o mal que lhe foi feito seja transmitido a outrem. O que eu recebi de ruim na minha vida, eu não quero propagar para outras pessoas. Quer dizer, eu fui maltratado por pessoas, eu quero dar às outras pessoas com as quais eu me relaciono o melhor, porque eu sei o que é a dor de ser maltratado. Isso é o pensamento de quem é filho, porque uma vez que Deus me acolheu, uma vez que Deus me ama tanto, uma vez que Deus me provê tanto, uma vez que Deus abre tanto as portas para mim, eu posso ter tranquilidade. Eu não estou em escassez, eu estou em abundância, eu recebi o suficiente para poder abençoar outra pessoa. Então, esse sintoma, a gente tem que cuidar muito. Sintoma relacional, porque a escravidão, o pensamento escravo, ele se mostra com as pessoas. E vocês sabem que é muito triste que as pessoas, elas, quando elas vivem como escravas, elas também são solitárias. Elas não conseguem ter bons relacionamentos. Eu vou dizer dois tipos de pessoas que são surpreendentemente muito solitárias. E elas têm muito em comum, apesar de parecerem muito diferentes. Tem o mendigo e o milionário. O milionário e o mendigo são dois tipos de pessoas que são extremamente solitárias, porque elas não conseguem enxergar a vida como coletiva. Elas enxergam a vida como solitária. O mendigo, se você chegar lá e convidar ele para ir para o albergue, o maior desafio é levar o mendigo para o albergue. O maior desafio é você tirar um mendigo da rua. Você acha que com dinheiro você tiraria um mendigo da rua? Não tira. Sabe por quê? Porque ele é escravo da sua autonomia. Eu preciso viver aqui do meu jeito, com o meu cachorro pulguento, sem tomar banho, com as mesmas roupas, fazendo xixi e cocô aqui do jeito que eu gosto e aonde eu quero. Não, mas tem que tomar banho todos os dias. Não. Tomar banho todos os dias eu não quero. Tem que fazer a barba? Não. Fazer a barba não. Eu quero fazer o que eu quero a hora que eu quiser. Tem que dormir de noite? Não, não é de noite, eu quero dormir de manhã. O mendigo é autônomo e ao mesmo tempo solitário, é só ele e o cachorro. Você não vai ver com grandes amigos, cada um no seu cantinho. E o milionário também. O milionário, ele desconfia tanto dos outros. Ele é tão competitivo que ele vive dentro de uma bolha. Então vejam só como pensamento escravo. Um escravo do dinheiro, outro escravo da sua miséria. Como o pensamento escravo nos coloca na solidão. Esses são sintomas relacionais. Agora tem o sintoma moral. Porque aqueles que são escravos acabam negociando seus princípios para se dar bem. Eu lembro de um amigo meu que ele começou a prosperar muito no seu trabalho, ele começou a ir adiante e se destacar. Um dia, os líderes, os chefões lá da organização onde ele estava, fizeram uma proposta para ele. Fizeram uma proposta para entrar numa organização que tem na nossa sociedade, que eu não vou falar o nome porque eu não quero que isso se torne uma coisa guerra de comunidades, né? Mas ele foi convidado para entrar numa organização que ia contra os princípios da sua fé. E esse homem que fez a proposta para ele para entrar nessa organização disse o seguinte: olha, se tu entrar na nossa organização, está garantido o teu futuro, o futuro dos teus filhos
e o futuro dos filhos dos teus filhos. Ele sempre foi um homem que buscou estabilidade financeira. E aquilo balançou ele. Mas, por fim, ele disse não, que ele não queria. Logo em seguida, ele saiu dessa empresa. Então, vejam só. Se esse jovem tivesse uma mentalidade de escravo, ele se abraçaria na primeira oportunidade que aparecesse. A primeira oportunidade de ganhar um pouquinho mais sem um abraço. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas começam a ir bem, crescer espiritualmente, e daqui a pouco vem uma propostinha para elas. Uma proposta que vai fazer com que elas fiquem distantes da sua comunidade e vai fazer com que a sua vida seja tão absorvida que eles não consigam cultivar sua vida espiritual e da vida da sua família. E muitas pessoas, em troca da estabilidade financeira, abrem mão de princípios fundamentais. E ao abrirem mão de princípios fundamentais, acabam destruindo sua vida. Por quê? Porque tem a mentalidade do escravo. Vai me faltar. E eu quero te dizer, meu querido, você que está aqui, que talvez você muitas vezes fica angustiado com o futuro, eu quero te dizer que não vai faltar. Você é filho do Pai, não vai faltar. Eu sei, mas pastor, eu já passei por tanto perrengue financeiro. Eu também, bastante. Mas nunca faltou. Deus sempre providenciou. Agora, se nós nos tomamos de desespero e estamos dispostos a fazer pacto com o diabo para ter o que comer no futuro, nós vamos ser escravos. E não é esse o propósito de Deus para nossas vidas. Por isso nós temos que ter um olho claro, um entendimento do que está acontecendo na nossa volta. Porque daqui a pouco eu estou querendo me abraçar com propostas que vão destruir minha vida, que vão consumir a saúde espiritual do meu coração. E por último, o último sintoma que se manifesta a mentalidade da escassez é o sintoma financeiro. Sintoma financeiro propriamente dito. Um desequilíbrio. Porque vejam só o que acontece com o filho mais novo e com o filho mais velho. Contraste. A Bíblia diz, verso 13, que o filho mais novo gastou desenfreadamente. O escravo gasta desenfreadamente. Por quê? Porque na mentalidade de quem tem o medo de perder, muitas vezes se manifesta que, eu tenho que aproveitar isso aqui de uma vez, antes que não tenha mais. Sabe aquela pessoa que serve a comida que ele gosta? Você vai para o churrasco, toda vez que vai para o churrasco passa mal. Toda vez que serve a sobremesa que você gosta, se come até sair pelos ouvidos. Que isso? Que desespero é esse? Que mentalidade é essa? Nunca mais vai comer? Não, tem que aproveitar agora que tem. Não vai ter amanhã. Amém? Esse é um sintoma, esse desemprego, essa coisa louca. Agora tem o outro lado. Outra manifestação. Que tem medo de tudo, tudo. Não. A gente tem que economizar. Não dá? Aí tem. Eu tinha um amigo meu que ele estava sempre preocupado, ele gostava de ter na conta, assim, mínimo, tinha coisa para fazer na casa dele. Mas ele, se não tivesse 30 mil reais na poupança, ele não estava contente. Não.
Não, mas tem que tirar 5.000 para arrumar alguma coisa ali, ou arrumar um piso. Não, tem que ter 30.000 reais na poupança. Você diz, não é possível, é assim, né? Que é a mentalidade. Isso aí a gente precisa entender. E muitos de nós somos assim. Não que tem 30.000, né? Porque é pouca gente pode economizar tanto dinheiro assim, né, gente? Mas, glória a Deus, você que consegue. Aleluia, né? Mas, presta bem atenção, quando essas economias se transformam para você em um ídolo que você tem que preservar a qualquer custo, você é escravo. Você está no medo. Você colocou a segurança no dinheiro. Você perdeu a noção de para que o dinheiro serve. O dinheiro não é para ter segurança, gente. Sabia? O dinheiro não é para ter segurança. O dinheiro serve para fazer o bem. Essa é a função do dinheiro. Ah, mas pastor, não vamos economizar. Não. Você pode economizar, mas não pensa que o dinheiro vai te dar segurança. Sabe por quê? Que a vida nos surpreende. Nós nunca sabemos o que a vida nos prepara. Ah, eu tenho 30.000. E aí aparece uma despesa de 150.000. Pode acontecer? Acontece. Ah, eu preciso de 150.000. Eu tinha 30.000, não é nada, ó. Desaparece. E aí o que você vai fazer? Arrancar os cabelos? Você vai dizer assim, eu confio que eu tenho um pai generoso que cuida de mim. Eu vou encontrar um jeito. Porque eu tenho um pai. Amém? Diga comigo, eu tenho um pai. E ele é generoso. Aleluia. Graças a Deus. Então vejam só como isso pode acontecer conosco. Jesus disse o seguinte: protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha o que Jesus disse, presta bem atenção. Não é errado procurar vida. Não é errado. Agora, não pense, Jesus está falando, não pense que a vida é ter muitos bens. É isso que Jesus está dizendo. Aprendam a buscar a vida onde ela está. E a vida está em termos a nossa vida confiada no Senhor. E quando temos essa confiança emana para todas as coisas que nós fazemos e nós prosperamos em todo. Prosperamos nos nossos relacionamentos, prosperamos na nossa vida financeira, prosperamos naquilo que empreendemos. Porque aquilo vem de Deus. É do meu relacionamento, é da minha conexão, é da minha confiança, é da minha segurança. Agora, se eu olho para o sistema mundano, se eu olho para o meu coração, para o meu ego, eu acabo inseguro. Eu não encontro um ponto firme. Eu só encontro insegurança. Porque eu olho para a economia, insegurança. Eu olho para o presidente, para os políticos, insegurança. Eu olho para o sistema, insegurança. Eu olho para mim mesmo, sou inseguro. Mas aí eu olho para Deus e digo, não, posso descansar, ficar tranquilo. Fica tranquilo. Se eu olho para mim mesmo, eu sei que eu vacilo. Entendeu? Essa palavra, eu quero dizer o seguinte para você, meu irmão. Essa palavra que estou trazendo aqui para você não é uma exortação moralista. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é isso. O grande objetivo daquilo que eu estou ministrando nessa noite é que você, a partir das suas dificuldades, não tente, vou fazer diferente, não. É completamente. É outro caminho. O nosso caminho é olhar para Deus. É olharmos para o Senhor. É lembrarmos quem é o nosso Deus. É lembrarmos aquele que nós servimos. É nos voltarmos para Ele. É confessarmos.
nossa confiança nele e descansarmos. Você está passando por perrengue? Chega lá e diz, não, eu sei que Deus vai prover. Deus é Pai. Deus é generoso. Eu confio na provisão de Deus. Eu confio que Deus vai me mostrar o caminho. A gente agora, durante essa semana, a gente passou por um probleminha em casa. Mas eu sei que se eu olhasse para mim mesmo, eu ia ficar reclamando. Vejam como Deus, a gente prega e Deus traz as coisas para a gente viver. Traz bom. Agora vamos, né? A gente, faz bem pouco tempo, uns 4 anos atrás, a gente comprou uma geladeira bem boa, que supria as nossas necessidades. E lá no meio da semana, a geladeira começou a fazer um barulho assim. Ah, meu Deus do céu. E aí aquilo começou a parar de funcionar. E a gente já tinha feito alguns compromissos financeiros, chamamos o técnico disse, olha, para consertar é R$ 1.600. E aí a gente, puxa vida, né? A gente já estava com. Sabe aquela conta que chega que a gente não está esperando? E tá, não vale a pena, vamos ter que comprar uma geladeira nova nessa altura. Sendo que a gente já tinha outros contos para pagar. E estava tudo certinho. Aí a gente começou a pensar, e o pensamento da palavra de Deus nos encheu o coração de tranquilidade. Deus proverá. Nós encontraremos uma maneira, com sabedoria, com entendimento daquilo que não vai, aquilo que não pode, aquilo que pode. E Deus já nos deu um caminho claro com o que fazer. Então, eu não sei os perrengues que você passa. Podem ser grandes, pode ser uma cirurgia, pode ser uma doença, pode ser uma perda de um automóvel, um conserto que tem que fazer na casa. Eu não sei as coisas que acontecem na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus nos chama a olharmos para Ele como Pai generoso. E você vai ver que você caminhando com essa convicção, Deus vai fazer um caminho para você. Deus vai fazer um caminho, você não precisa se desesperar. Porque no desespero do escravo que a gente perde. É naquela loucura dele, mas o que eu vou fazer? Aí aparece empréstimo. Aqui, fácil. Você se abraça. Aparece uma proposta para você fazer um trabalho que ninguém quer fazer. Olha, você vê aí. Quantas pessoas estão se envolvendo com o tráfico? Sabe por quê? Dinheiro fácil. Que você ganha 4, 5 mil, 10 mil só entregando droga. E que proposta, hein? Para a juventude. A pessoa diz sim e se torna escrava de um sistema perverso que não poupa os seus. Pisou na bola, tu tá morto. Tá entendendo como é que é? Esse é o sistema. E Deus nos chama para fora desse sistema. Aí você olha para, meu Deus do céu, como é que eu vou me livrar disso? Só há um caminho de se livrar desse sistema e é vivermos com a nossa vida entregue para Deus. Só mesmo fazendo parte da casa do Pai, não seremos engolidos por um mundo, por um faraó, pelo nosso ego que nos escraviza. Seremos libertos e andaremos altaneiramente. Andaremos com alegria nesse mundo, sempre na segurança. Deus vai dar um jeito. Deus
Eu lembro do missionário Edmundo, ele dizia: Deus paga as suas contas. Amém? Diga comigo, Deus paga as suas contas. As contas dele, né? Então, se você é filho, suas contas são contas dele. Amém? Vamos dizer outra vez, Deus paga as suas contas. Que benção. Eu não sei qual é o sintoma de escassez que você precisa entregar para Deus. Talvez quando o cara chegar e te pedir as ferramentas emprestadas, você vai dizer, Deus é mais. Amém? Não vai ficar ciumento das suas coisas, porque você não é escravo. Você é filho. Filho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?